Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, que se sente honrada com a presença de todos, seja através daqueles que estão nos assistindo em suas casas, em seus trabalhos, nos mais diferentes locais, sejam os espíritas simpatizantes que aqui se encontram de forma presente. Hoje, na sequência, como temos todas as terças-feiras, durante o ano todo, independente se for feriado, o dia das palestras, né, em que nós temos aí a abordagem de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo e também a questão dos passes que são emitidos a partir daqui. Gostaríamos de lembrá-los, antes de darmos início ao nosso trabalho, que também estão convidados a todos, e repetimos aqui, em razão daqueles que nos assistem pela primeira vez, que amanhã, às 9 horas da manhã, como sempre ocorre, nós teremos novamente o momento diário de oração. Então, 9 horas em ponto, estão todos convidados para nos acompanhar. Bem, eu convido a todos, então, para dar início à nossa noite de hoje, que façamos uma pequena oração aí de abertura antes de anunciarmos aí o nosso dileto palestrante. Elevemos nossos pensamentos aos céus, louvando ao Senhor nosso Deus, Pai de eterna justiça e bondade, que nos agracie hoje com sua graça, para que possamos ter a presença de seus mensageiros a nos intuir pensamentos dignos, pensamentos bondosos, pensamentos de amor ao próximo e de caridade. Rogamos, Pai, que a equipe espiritual que dá assistência a essa casa, a essa sociedade, possa nos intuir neste caminho da palestra de nosso irmão que irá hoje proferir a sua exposição sobre o Evangelho, pensamentos positivos, pensamentos corretos sobre o tema que abordaremos a seguir. Rogamos também, Pai, a todos aqueles que não puderam se fazer presente pelos mais diferentes motivos, que sejam alcançados através de nossa equipe espiritual, de seus benfeitores amigos, e que possam elevar seus pensamentos ao Divino Pai, ao querido Mestre Jesus. Assim, pedimos então para dar abertura à nossa reunião de hoje, que se realiza em seu nome. Que assim seja. É necessário que se diga hoje, nós teremos aí uma exposição, novamente, do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é benefício pago com a ingratidão. E o nosso expositor de hoje é o nosso dileto espírita e amigo, o senhor Silvio dos Santos, que fará a sua explanação e as suas considerações sobre esse tema. Sejam, então, todos agraciados com essa exposição. Senhor Silvio, tenha bondade. Sempre generoso o nosso amigo Júlio, não é? Uma boa noite a todos também, novamente, e sejam todos bem-vindos. Nós aqui da casa, esses nossos amigos que nos sustentam com vibrações de fraternidade, nos assistindo pelo Facebook, e pedimos também as bênçãos de Jesus, e já iniciando o nosso trabalho, para todos aqueles irmãos que, não tendo ainda consciência que são espíritos caminhando na imortalidade, desconhecem as leis, as benditas leis do nosso Pai. Desconhecendo essas leis e não se percebendo assim espíritos, mas sim somente desta vida, somente corpo, sem conhecer essa realidade, conseguem, infelizmente, transformar a sua dor, a dor do aprendizado, que é normal, em sofrimento. E por que estou falando em leis? Estou falando em leis porque nós vamos
fazer reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a maneira como Jesus, através de seus ensinamentos, nos trouxe essas leis, nos colocando numa condição de entendê-las conforme o nosso movimento nesta existência que nós estamos, nesse aprendizado aqui nesse planeta. O capítulo que nós vamos hoje, o item que nós vamos hoje trabalhar, refletir, reflexionar, está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo tem como título Não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, e nos fala sobre orgulho e sobre egoísmo. Duas chagas que nós ainda negamos combatê-las, na verdade. Reconhecendo que nós a temos, procuramos sempre explicar as nossas ações incorretas como desconhecimento ainda, mas já temos maturidade, já atingimos esse grau de maturidade, tanto intelectual quanto psicológica, para nos entendermos orgulhosos e egoístas. O que falta para nós é o esforço de buscar esse entendimento, porque nós cansamos de dizer, vivemos buscando a felicidade, mas negamos e nós impedimos o alcance desta felicidade. E esse item, o 19, benefícios pagos com a ingratidão, começa com uma pergunta, com um questionamento. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sendo pagos com a ingratidão, deixam de fazer o bem com receio de reencontrar ingratos? A resposta, antes de nós darmos uma olhadinha melhor nessa pergunta, a resposta dos espíritos ela foi clara. Foi dada por um guia protetor em 1862 e diz o seguinte: essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade, porque não fazer o bem senão para dele receber sinais de reconhecimento é não fazê-lo com desinteresse, e o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Também são orgulhosas, porque se comprazem na humildade do beneficiado, que vem depositar reconhecimento a seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. Como falamos aqui no início, nós damos muito valor à situação material. Achamos que a vida aqui no corpo é a única que nós temos. E todos os ensinamentos de Jesus nos conduzem para a percepção que o mundo primitivo, o mundo real, é um mundo espiritual. Nós somos espíritos. Tivemos um comecinho lá no passado, fomos criados simples e ignorantes, e o nosso destino é Deus, o amor incondicional, auxiliar na obra de Deus. E para analisar um pouquinho esta questão, e voltando às leis divinas, quando nós procuramos nos aprofundar nas leis, nós distribuímos elas em 3 grupos. O primeiro grupo diz respeito à aplicação dessas leis no meu relacionamento com Deus. O segundo grupo diz respeito na aplicação dessas leis perante minha própria consciência. E o terceiro grupo, na aplicação dessas leis em relação ao meu próximo. Como o orgulho é algo que me pertence, eu tenho que identificar em mim, então eu vou estar nesse segundo grupo. E para isso, eu tenho que reconhecer que às vezes, aonde nós não nos movimentamos, ou nos movimentamos, nós temos maneiras de nos expressar. Nos acostumamos com elas e algumas palavras não conseguem fazer despertar uma ideia. Não podemos chegar, às vezes, à profundidade de uma ideia. Então, eu peguei essa pergunta. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com receio de reencontrar pessoas ingratas?
tá? E resolvi procurar o significado que fosse mais condizente para despertar o entendimento dessa ideia. E benefício. Benefício eu encontrei um favor, um serviço gratuito, uma graça. Ingrato. Se diz daquele que não mostra reconhecimento, é contrário ao grato. E sobrou o reconhecimento, que é retribuição, agradecimento. Reconstruindo essa frase com esses sinônimos que são mais usados, né, ela fica mais assim: o que pensar daquelas pessoas que fazem seu serviço, que deixam de fazer o seu serviço gratuito, tá? Porque não receberão nada em troca. Há uma contradição muito grande aí, né? É sinal de que nós não conhecemos ainda algumas particularidades que as leis apresentam para nós, alguns ensinamentos, tá? E isso me levou a pensar, puxa, fomos todos nós criados atendendo a uma direção de que eu tenho que, pelo menos, reconhecer o que a pessoa faça para mim, né? Eu tenho que ser gentil. Me lembro daquelas situações em que a mãe preparava lá um docinho, um bolinho de chuva qualquer, e passava para a vizinha do lado pelo um prato, né? E quando aquele prato retornava para nós, já vinha com o mesmo prêmiozinho dentro ali. No mínimo, vinha a mesma quantidade de bolinhos. Aí eu ficava meio, olha só, refletindo sobre isso, né? Achei estranho a colocação dos espíritos aqui. Como que nós, como lei, devemos fazer e não devemos adentrar nesse caminho dessa gentileza, dessa retribuição, desse reconhecimento, porque, no mínimo, é um sinal de respeito pela atitude do nosso próximo. Mas daí também me lembrei de uma situação das leis, a progressividade das leis divinas, que contemplam o conhecimento lá no início da jornada do espírito, quando ele é simples e ignorante, com tendências a buscar esse conhecimento, quanto contemplo também o anjo que faz as vontades de Deus. Então, para cada estágio da nossa evolução, as leis se adaptam e nos ensinam, nos trazem esse ensinamento. Começamos ajudando, quando recebemos, damos de volta. Já é um caminho para que, de uma maneira ou de outra, nós possamos automatizar isso e começar a desenvolver a gentileza, a doçura, começarmos a ver com mais positividade a ação, a doação do nosso amigo. Claro, comparar isso com a verdadeira caridade, aquele amor incondicional que devemos ter, que gera a renúncia no nosso ato de fazer o bem, tá? Percebemos uma distância. Não sublimamos ainda isso, mas é uma porta de entrada para nos modificarmos. Todo esse empenho das leis, todo esse empenho da superioridade superior e nos auxiliar na evolução, tá? Nos coloca nessa posição. Primeiro aprendemos o primeiro passo no primeiro degrau. Depois começamos a sublimar isso aí, para que no futuro possamos agir conforme as leis nos orientam. Todos nós temos uma ideia de retribuição. Cada um de nós, ao receber algo, ao se defrontar com uma doação, ficamos imaginando o que nós poderíamos fazer. E isso nos remete lá ao início da nossa jornada como humanos. Nós aprendemos, as leis nos ensinaram a esperar esses estímulos para que despertássemos em nós essa condição de reconhecer. Mas o reconhecimento também evolui. O reconhecimento ele não fica engessado. Ele também tem que evoluir. Hoje em dia já não se devolve mais o docinho, acredito eu, né? Porque mesmo o pratinho que vem não é mais de louça, não precisa devolver o prato, vem uma bandejinha descartável, né? Então, mas a gente fica na lembrança da gentileza que essa pessoa fez. Quando procuramos dar alguma coisa a alguém,
hoje ainda precisamos desse estímulo. Ainda condicionamos o outro a uma resposta a esse nosso ato. E esta resposta, ela pode ser material? Pode. Eu vou te dar alguma coisa, eu vou te emprestar alguma coisa, mas quando eu precisar, eu já estou sabendo, tu vai ter que me dar. Esse pensamento, essa direção pode ser nos campos afetivos? Pode. Estou carente, encontro alguém que aceita, eu dou o meu sentimento, né? E quero que essa pessoa seja feliz como eu estou sendo, mas que ela seja feliz comigo. A pessoa a quem eu emprestei, doei o meu sentimento, ela vai ter que ser feliz comigo. Por quê? Porque eu me doei para ela. Eu alcancei a ela algo que é muito sagrado para mim. Nesse momento, eu não quero mais que ela sorria, para mais ela vai ter que sorrir para mim. Costumamos pensar assim, sempre quando caminhamos nas ações de doação, de fazer alguma coisa, sempre nós enlaçamos alguém e enlaçamos a liberdade dessas pessoas, né? Não levamos em consideração que a vida, que cada um de nós tem uma maneira de pensar diferente. Nós não conseguimos ver ainda, entrever ainda no nosso próximo a sua condição de filho de Deus, com livre-arbítrio e com um caminho, às vezes, muito diferente do nosso nesse início de jornada. Nós não temos respeito pelos nossos próximos. E por que isso? Porque nós sempre somos guiados pelo orgulho e pelo egoísmo. Sempre vai ser orgulho e egoísmo. Não importa o nível ou o grau que nós o colocamos, sempre vai estar ali isso aí. E o que que nos traz isso aí? Turbulências na nossa existência. A partir do momento que nós deixamos de reconhecer no próximo, tá? Esses direitos que nós pedimos para nós começamos a nos afastar das leis do Pai e nos tornamos revoltados. E assim andamos ao contrário, nos tornamos infelizes. Esquecemos que é nosso dever, nossa obrigação estar sempre disposto a auxiliar sem querer nada em troca, embora seja natural. No começo foi natural e talvez hoje ainda seja um pouco natural esperar esse estímulo, esta recompensa entre aspas, né? É muito diferente do que prender todas as suas ações esperando um tapete vermelho. Nós podemos buscar exemplos disso na casa espírita, nos templos religiosos. Quando viemos aqui à Sociedade Espíritas aqui, quando buscamos em Jesus a inspiração para resolvermos, equacionarmos a nossa condição de infelicidade, de sofrimento, de dor, começamos a receber os ensinamentos de Jesus, começamos a prestar atenção nos exemplos de Jesus e vimos que Jesus não se importava se fosse agradecido, se fosse reconhecido. Temos aí a história dos 10 cegos, né, que Jesus curou da cegueira e foram. Voltou só um. Jesus não cobrava nada, mas Jesus sabia contar. Onde é que estão os outros 9? Os outros 9 foram, sumiram. Voltou só aquele para agradecimento, e nesse agradecimento, esse estímulo de reconhecimento de Jesus, o fez seguir Jesus. Ou seja, o fez mudar padrões comportamentais e padrões de pensamento. Houve um impulso de evolução ali. Coisas que nós não percebemos, porque não acostumados a pensar Jesus, a pensar os ensinamentos de Jesus, nós nos condicionamos a resolver a problemática da nossa vida, que é igual a de todo mundo, né? Os problemas da evolução, as situações de evolução são diferentes, é inerente a cada um, mas a problemática da nossa vida são iguais, e nós queremos a solução ali, mas somos confrontados com o trabalho, com o alto trabalho, de aprofundar, buscar os nossos impulsos interiores e ver aí, tirar daí qual o verdadeiro motivo que me leva a fazer um ato, principalmente se eu considero que estou fazendo o bem. O que me impulsiona para fazer o bem?
É como pegar uma cebolinha e começar a descascar. É como pegar uma. E nós vamos chegando lá no fundinho, lá a última partezinha lá é mais densa, né? Ali está a nossa intenção. O que que me motiva a auxiliar? Será que é para sair de uma saia justa? Para atrair atenção? Nós já temos maturidades para ver isso. Não precisamos vir aqui para frente e começar a dizer que Deus castiga, que nós vamos nos punir no futuro, vamos atrair consequência. Podemos tratar desses assuntos de Jesus numa área de uma conversa simples. É um estudo também. Se nós tivermos a boa vontade de refletir, de reflexionar sobre o que vai vir aqui, o que cada um tem a dizer, de cada item desses que Jesus nos traz, conseguimos tirar subsídios para promover mudanças em nós. E entender o porquê que nós condicionamos ao outro a nossa felicidade, precisando do estímulo, do reconhecimento, é algo importante para nós hoje em dia. Nós não estamos caminhando para sublimar essa condição, para chegar à verdadeira caridade? Então nós temos que nos entender por que nós nos apegamos num ciclo, numa condição que hoje já não serve mais, só vai nos trazer tristezas, só vai nos trazer conflitos. É necessário parar e ver, mudar conceitos, mudar concepções de vida, nos traz desconforto. É uma dor, mas não vamos deixar ela chegar ao ponto de nos trazer sofrimento. Não vamos nos apegar àquilo que nós temos que doar, principalmente se for afetivo, se for sentimental. Nossos irmãos todos estão aqui para nos auxiliar. E esse ato de aprender a dar é uma dádiva. Imagina, eu me reconhecer capaz de dar alguma coisa, de estender a minha mão para alguém. Analisando simples assim, isso é sublime. É um aprendizado que vai ficar gravado para toda a minha existência. Mas também tem que aprender a receber. Tenho que aprender a receber, principalmente, conhecimentos que me levem a pensar assim, que me levem a buscar dentro do Evangelho, dentro das lições de Jesus, tá? Essas instruções. Porque a nossa condição de viver hoje em dia nos mostra que conceitos equivocados de permanência com nossos objetivos aqui, somente para aqui, considerando esta uma única existência e considerando o próximo como algo que podemos manipular, usar, desfrutar ou compartilhar pouca coisa com ele, tá? Elas já não servem mais. Estão fazendo doer. E dói. Quando eu condiciono ao outro a minha felicidade e não recebo de volta, isso dói. Por que eu não saio disso? Porque eu não tenho ainda vontade de vir, olhar esses ensinamentos e aplicar em mim. O outro é o outro. O problema do outro é com Deus e com Jesus. O meu problema é me conscientizar de que eu preciso fazer o bem, eu preciso me focar nisso aí, contemplando a obra de Deus. O meu problema é com Deus, não é com o outro. Quem vai fazer essa análise do meu grau de pensamento, do meu grau de compreensão, é só Jesus e Deus. Busquemos, então, essas reflexões e, para nos ajudar, nós temos no Livro dos Espíritos, que estava aqui agora há pouco, está aqui, nós temos o item, a questão 893, que vai nos ajudar a refletir um pouquinho sobre isso, que diz assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem nenhuma intenção oculta. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Então,
O que os espíritos querem nos trazer aqui? A ideia que eles nos querem trazer. Quando eu tiver a oportunidade de fazer ao bem ao meu próximo, seja alcançando-lhe alguma coisa do que precisa, seja estando com ele, seja construindo alguma coisa com ele, não o prendamos numa responsabilidade que não existe, que é de ficar ajoelhado aos nossos pés agradecendo para toda a eternidade. Porque lá no fundinho, às vezes, o que nós queremos é isso aí. Eu não consigo ver o relógio daqui. Já consegui. Já consegui. A questão 895 nos coloca assim: além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? A resposta: o interesse pessoal. Então, isso é uma jornada. Sairmos do interesse pessoal, que é o nosso estágio, aonde precisamos desses estímulos de reconhecimento, ao desinteresse completo. A verdadeira caridade, é o amor incondicional. Mas enquanto nós não estivermos nesse estágio, não compreendermos esse estágio ainda, desenvolvamos o respeito pelo nosso próximo. O que é respeitar o nosso próximo? É entender que ele tem a sua condição de compreensão, que ele, percebendo a mesma coisa que nós estamos percebendo, ele fará uma interpretação diferente, que ele tem objetivos diferentes. Vai demorar a chegar lá? Não. Podemos começar por o respeito. É uma porta que vai abrir para a afabilidade, para a doçura, conforme já colocamos. E um dia, se Deus quiser, e dependendo do nosso esforço, vai chegar a verdadeira caridade. Vai chegar a essa situação de olhar o nosso próximo e, quando agirmos por ele, o primeiro impulso seja renúncia. Renúncia de nós mesmos, renúncia de querer algo em troca, tá? Somente tendo em mente que nosso pensamento é cumprir a obra do Pai. Se não entendermos de amor ainda, vamos trabalhar com respeito para isso aí. Depender dos outros para a nossa felicidade, como já falamos, nos traz grandes infortúnios. Primeiro, nos tira o objetivo da existência. Porque é uma decepção aqui, é uma decepção mais adiante, e chega ao ponto que eu não quero mais fazer mais nada. Mas o caminho da evolução é de amor. Deus é amor. Jesus é amor. E isso está sempre sendo passado para nós pela espiritualidade. Quando eu perco o interesse, quando eu não faço mais nada pela minha vida, entro nesses caminhos perigosos, ansiedade, depressão. E se eu não faço um esforço para sair disso, buscando ser útil, buscando servir, eu me engesso nisso aí. E tudo demais que Deus coloca ao meu redor, que é para me auxiliar, para mim perceber sua presença ao meu lado, eu deixo de ver. O que acontece comigo? Eu desisto de viver. Não quero mais. Me entrego a situações viciosas, começo com substâncias, começo a desrespeitar. Uma maior ingratidão que nós fizemos é desrespeitar este corpo. Estamos trabalhando para não ter mais ele, né? Mas enquanto precisarmos dele, nós temos que respeitar esse corpo. Nós temos que ter consciência que esta ferramenta aqui é sagrada para a nossa evolução. Mas vai chegar o ponto, se nós não buscarmos entendimento, de que buscar esses exemplos de Jesus, vai chegar ao ponto que nós não vamos querer nem esse corpo mais. Mas aonde que eu vou procurar recurso para sair desse poço que eu estou? No Evangelho, nas lições de Jesus. Nesse mesmo Evangelho que nós temos aqui, nesse mesmo capítulo 13, tem uma passagem, um item que eu gosto muito, que é o item 13 também, que se chama caridade. É mais ou menos assim: sou a caridade. Dei hoje minha volta habitual e é com o coração angustiado que venho até vós. Neste caminho, encontrei mães que não tinham que dar de comida a seus filhos. Eu vou interpretar, desculpe. Não me recordo decor, palavra por palavra. Então, cheguei perto delas e lhes falei: coragem,
tenham paciência, tenham fé. Isto vai passar. O bondoso Pai vela por vós. E uma delas, dando a impressão que me percebia, levantou suas filhinhas nos braços como a pedir que eu a cuidasse da sua filhinha. Tentei consolá-las novamente, mas minhas palavras, enquanto acalmavam seu coração, não acalmavam seu corpo, esse tirano do espírito, que necessitava ainda das coisas da terra. Caminhei por asilos onde encontrei velhos que, tendo tudo um dia e hoje não tendo mais nada, tinham vergonha de pedir. Lhes faltava tudo. Encontrei camas sem cobertores, fogões sem lenhas, pratos vazios. Ele é bonito, ele emociona, né? Mas a gente fica só na emoção, a gente não faz nada. Então, gente, se nós olharmos em volta, nós sofremos, porque temos dor, temos. Mas se olharmos em volta, há muito sofrimento aí. E se eu tive a bendita oportunidade, olhando por esse enfoque, de sofrer, de ter a dor da mudança, do aprendizado, tá? Se eu tive a bendita oportunidade de nascer branco, nascer preto, azul, amarelo, de nascer aleijado, se eu tive a oportunidade de nascer doente, tá? Foi somente para que eu tivesse a experiência disso, desenvolvesse empatia e deixasse crescer a compaixão, notando aqueles que passam nessa mesma situação que eu. O meu sofrimento não é o maior do mundo. O meu sofrimento é uma alavanca que vai me proporcionar, buscar conhecimento para sair dele, mas principalmente mostrar para o próximo que está desistindo que não desista, porque eu não vou desistir. Fiquem todos com Deus. Era essa partezinha que eu consegui interpretar, consegui entrar um pouquinho mais nela e aprender. Obrigado a todos vocês. Júlio? Gostaríamos então de agradecer em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade a belíssima apresentação inspirada do nosso trabalhador da casa, senhor Silvio dos Santos, que de uma forma objetiva, né, nos brindou com exemplos, né, com interpretação própria da questão do texto que foi lido aqui a todos os presentes e aqueles que nos acompanham aí pela plataforma online. Enquanto nos resta alguns minutos que antecedem antes ao nosso encerramento, aqueles que desejarem providenciar ainda num fluido, num vasilhame com seu fluido para magnetização, enquanto daremos os recados, por favor, providenciem. Aqueles que nos assistem aí, que nos acompanham pela vez primeira, principalmente na plataforma online, independente se é espírita, independente se é simpatizante do espiritismo, né? Mas que tem uma conexão de fé com Deus, com o Mestre Jesus, nós informamos que a nossa Sociedade Espírita realiza nas terças-feiras, às 19 horas, quarta, às 18 horas, quinta-feira, às 15 horas e nos sábados, às 18h30 horas, todo ano, inclusive nos feriados. Assim, aqueles que entenderem necessário um atendimento fraterno na nossa casa espírita, por favor, sintam-se à vontade a nos procurar. Estamos aqui para atendê-los. Também temos aí as palestras doutrinárias, tal qual a de hoje, com passes que acontecem nas terças-feiras, na quinta-feira e no sábado. Temos a nossa página na plataforma do Facebook, em que aqueles que estiverem interessados, que estão nos assistindo pela vez primeira, podem inteirar-se das diferentes atividades que a sociedade propicia, sempre em busca de auxiliar os nossos irmãos. Bem,
Vamos elevar nossos pensamentos aos céus para darmos início aos nossos passes. E ao elevarmos nosso pensamento, nos conectarmos com a espiritualidade, aceitando os fluidos que são energizantes, fluidos curativos, balsâmicos e saudáveis que necessitamos. Assim, querido Mestre Jesus, rogamos vossa assistência através de vossos mensageiros, para que cada um que nos acompanha de forma presencial, através das plataformas online, de suas residências, dos diferentes locais onde se encontram, possam receber, através de seus benfeitores amigos, os fluidos energizantes necessários aos seus males espirituais, morais e corporais. Assim, rogamos, Mestre, que as águas que foram colocadas nesses vasilhames próximos às pessoas sejam magnetizadas através das equipes espirituais de cada lar, de cada irmão que nos acompanha, dos irmãos que aqui se encontram, de acordo com a sua necessidade, aqueles fluidos benéficos, curadores, dos maus que ora atravessam. Rogamos também, Pai, a vossa graça, por seres um exemplo de humildade e de mansidão do Espírito, para que nessa nossa caminhada possamos alcançar e aproximar os nossos corações do vosso, através do despertar do amor ao próximo, do exercício diário da caridade aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes, aos nossos familiares. Permita, querido Mestre, que cada lar dos que nos assistem, daqueles que não puderam se fazer presente pelos mais diferentes motivos, mas que bem sabes, Mestre, das suas necessidades, possam receber, através das equipes espirituais, a sua energização. Assim, ciente de que nossos lares estão sendo visitados nesse momento, permanecemos todos com os pensamentos elevados, conectando-nos com a espiritualidade, aceitando os benefícios que nos são alcançados. Assim, Mestre, que possamos todos retornar aos lares, aqueles que estão afastados, aqueles que estão em seus lares, possam sentir a vossa paz e a vossa bondade. Nesse sentido, agradecemos a toda a espiritualidade que nos assistiu, que nos intuiu pensamentos positivos, pela presença nessa reunião que o fizemos em nome de Deus. E assim, encerramos essa reunião com os benefícios que nos foi alcançado. Que assim seja. Para encerrarmos, então, novamente convidamos amanhã para nos acompanharem às 9 horas, nessa mesma plataforma. Tenham todos uma boa noite, fiquem com a paz de Jesus e a bondade em seus corações. Boa noite a todos.